Bom dia, turma, bom dia, meus amores. Hoje vamos iniciar a nossa aula de matemática e hoje nós vamos aprender a ver as horas, né? Então, aí vamos lá. Eu tenho aqui um relógio, tá vendo? Esse relógio, ele é chamado relógio de ponteiro, né? Por que relógio de ponteiro? Porque quem vai marcar a hora, né? E o minuto são os ponteiros. Então, eu tenho dois ponteiros aqui. Eu tenho um ponteiro grande e eu tenho um ponteiro pequeno, tá vendo? O ponteiro pequeno, ele nos mostra as horas, né? Então, aqui tem os números, né? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, né? 12, se for na parte do dia, né? Ele está representando meio-dia. E se for a parte da noite, ele está representando meia-noite, certo? E aí tem os outros números, tá bom? E aí também aqui no meu relógio você pode observar que tem um ponteiro menorzinho, né? Ele roda todo esse relógio e ele vem contando, né? Aí os segundos, né? Então, o ponteiro grande, ele marca os minutos, o ponteiro, né? O terceiro ponteiro aqui, tá vendo? Colorido vermelho, ele vai contar os segundos e o ponteiro menor, ele vai indicar as horas. Aqui no meu caso, são, né? Uma, certo? Ó, porque tá entre o 1 e o 2, porque vai dar 2 horas. Então, são 1h25, né? Tia, por que 1h25? Porque entre um número e o outro, aqui no meu ponteiro vocês não vão ver, né? Porque tem, desculpa, no relógio vocês não vão ver. Porque tem relógio que mostra e tem relógio que não mostra, mas aqueles que não mostram pra gente, a gente sabe, né, que existe. Entre um número e o outro, nós temos o quê? 5 minutos, certo? Então, a gente sempre vai ter 5 tracinhos para chegar de um número ao outro. Então, aqui, para chegar do 12 ao 1, eu tenho 5. Para chegar do 1 ao 2, eu tenho 5. Para chegar do 2 ao 3, eu tenho 5. Então, como a gente conta, né? Aqui, por exemplo, aqui, ó, tá no 5, então eu vou contar uma aí, ó, né? Aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, né? Porque vou contar sempre de 5 em 5. Eu não vou falar 1 e 5, não é 1 e 5. Para ser 1 e 5, os dois ponteiros ele tinha que estar juntinho no número 1, né? Por quê? O pequeno, né, para mostrar as horas, 1 hora, e o grande para mostrar que é 5. Por que para mostrar que é 5? Porque andou do 12 até o 1. Se andou, né, só uma casinha, andou 5 minutos, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que entre um número e o outro, né, a gente vai ter 5 tracinhos. E esses tracinhos vai mostrar pra gente os minutos. Então, sempre, né, por isso esse espaço que existe no relógio entre os números, porque entre um número e outro, a gente tem os minutos, tá bom? E quem vai marcar esses minutos é esse ponteiro aqui, o ponteiro grande. Então, a gente sempre vai contar de um número ao outro quantos minutos tem. Então, aqui é são 1h e 25 minutos, né? Porque eu contei quanto tem de um espaço ao outro, até chegar aqui no número 5, tá bom? E fora esse relógio de ponteiro, nós temos outro tipo de relógio, né? Que aí agora nós vamos pegar o nosso livro, vamos abrir o nosso livro na página 168, onde vem mostrando aí, né, sobre o relógio e as horas, tá bom? E aí, como você pode observar no número 1, temos dois tipos de relógio. O relógio de ponteiro, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, né? E esse aí no nosso livro, ele tem os tracinhos. Lembra que eu te falei que entre um número e o outro, né, a gente vai ter aí os 5, né, minutinhos de um número ao outro. Esses tracinhos estão aí nesse relógio. E ao lado desse relógio, nós temos o relógio digital, né, que ele é bem mais fácil de ver as horas, porque ele mostra pra gente os números, certo?
Então, quando a gente vê os números aí, a gente já vai saber as horas. Então, a gente vai ver, né? Se tem o 0 e o 1, né? Sempre vem o 0 na frente, o 1, o 0 e o 2, 0 e o 3, significa que aí a gente está falando sobre manhã, né? 10, 11, meio-dia, que é o 12. Quando a gente vai falar sobre o horário da tarde, aí a gente já começa a usar os números maiores, né? 13, 14, 15, 16, porque o 13 representa 1 hora, o 14 representa 2 horas, né? Então, aí vai mudar os números, né? Se for a parte da manhã e se for a parte da tarde, tá? Então, nós vamos aí observar esse relógio, né? Podemos usar relógios para medir o tempo. Há vários tipos de modelos de relógio. Os mais usados são os relógios de ponteiro e o digital. Você já viu o relógio como esse? Aonde? Aí você vai escrever. Número 2. Observe o relógio de ponteiro da atividade 1 e responda as questões a seguir. Que número aparece no relógio, né? Quais são os números aí? Aí você vai colocar. Quantos ponteiros esse relógio tem? Aí você vai escrever aí, né? Vai observar e vai escrever. Número 3. No relógio de ponteiro da atividade 1, o ponteiro menor, né, aponta para o número 9 e o ponteiro maior aponta para o número 12. Ele está marcando 9 horas, né? Por quê? Porque foi o que eu falei para vocês. O ponteiro menor, ele marca as horas, né? Então, tá aí, o menor está apontando para o 9 e o ponteiro maior está apontando para o 12. Então, aí significa que são 9 horas certinho, né? Não tem aí como errar. Aí, agora é com você, né? Agora, veja os relógios de ponteiro abaixo e escreva a hora que está marcando. Então, a gente não pode esquecer que o ponteiro menor vai marcar as horas. Ó, o ponteiro vermelho tá, né? Desculpa, o relógio vermelho tá aí. O ponteiro menor está no 3 e o maior está no 12. Então, são 3 horas, porque o ponteiro menor é o ponteiro que marca as horas. Não podemos esquecer, tá bom? Letrinha B. Esses relógios estão marcando horas exatas, sem nenhum minuto, né? Então, não são 3 horas e 15, não são 3 horas e 10, são apenas 3 horas. Então, a hora, ela é exata, tá bom? Para marcar horas exatas, o ponteiro maior do relógio deve estar apontado para qual número? Então, o menor marca as horas, né? O menor marca as horas e o maior o minuto. Então, para marcar os minutos, qual, né? Aí o número que o ponteiro ele está no relógio para marcar a hora exata. E você vai colocar para que número está apontado. Número 4. Observe como podemos medir o tempo usando as horas e os minutos em relógios digitais. Então, aí, né, tá 08 porque ainda é o horário da manhã, né? Então, este número corresponde às horas, né? O número da frente corresponde às horas. Aí vem os 2 pontos para poder separar as horas do minuto e atrás vem os minutos, né? Aí 29. Então, são 8 horas e 29 minutos. Então, o número da frente, ele representa as horas. Depois vem os 2 pontos para poder separar a hora dos minutos. E atrás é o número que representa os minutos, né? Então, aí são 8 horas e 29 minutos. Aí, na letrinha A, que horário o relógio está marcando, né? Aí você vai colocar qual é o número que representa a hora e qual é o número que representa os minutos, tá bom? Letrinha B, represente 12 horas e 35 minutos no relógio a seguir, né? Então, ou pode ser meio-dia ou pode ser meio-dia, né? Porque como eu falei com vocês, né? Se fosse meia-noite, estaria marcando 00, pontinho, pontinho, 35, né? Então, por que 00? Porque o dia, ele tem o quê? 24 horas. Então, 11 horas, né? 23 horas na parte da noite, ele é aí, né? O 23. Por que ele é o 23? Porque quando for 11 horas da noite, nós temos 23 horas. E aí, quando chega meia-noite, zera o relógio, né? Então, fica 00 porque já deu 24 horas. Então, aqui, se tá pedindo para marcar 12, é a parte do
dia. Então, você vai marcar aí, né? Vai desenhar o número 1, o número 2 e os 35 minutos aí. Então, você vai fazer certinho, tá? Vai pintar os números aí. O 1, o 2, o 3 e o 5, para ser meio-dia e 35. Número 5. Daniela e Gustavo queriam aproveitar o feriado, né? Então, eles chegaram ao parque bem cedo. Então, aí tem o relógio a hora que eles chegaram. Depois de um tempo, eles saíram do parque. Então, que horas eles saíram? Então, observando o relógio do parque, né? Que horas que eles chegaram e que horas eles foram embora, você vai fazer aí, responder a, B e a C, tá? Que horas eles chegaram ao parque? Que horas eles saíram do parque e quantas horas eles ficaram no parque. Então, da hora que eles chegaram, a hora que eles foram embora, conta, né, quanto tempo eles ficaram aí no parque, tá? Então, você vai fazer essa atividade aí agora bem legal, tá bom? Então, a gente vai fazer só até aqui na página 169, tá? Na próxima aula, a gente continua. Qualquer dúvida, não entendeu, só deixar nos comentários que eu estou aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.